Assista agora aqui na TV Gospel Brasil. Mais uma mensagem impactante para a sua vida. TV Gospel Brasil. TV Gospel Brasil. Nós vamos falar de fé, amor e gratidão. Fique conosco. TV Gospel Brasil apresenta Vivendo com Fé. Fique conosco. Vamos falar de amor. Que eu me revoltei com Deus. E eu falei, quer saber de negócio? Sou mais crente, não. Irmãos, esse pastor passou uma luta tão grande que se revoltou com Deus e quis se desviar. E para se desviar, ele decidiu ir para o forró. E chegando lá, aconteceu algo que ele nunca imaginaria. Veja até o final. Cheguei no meu irmão num dia de sábado e falei, onde é que tem um forró? Bora num forró. Ele olhou para mim e disse, você tá doido, Gabriel? Eu disse, não tô doido não. Ele, o que foi então? Falei, quero ir num forró. Ele disse, não vou te levar no forró não. Falei, então vou sozinho. Ele, cara, qualquer um pode desviar, menos tu. Eu falei, por quê? Ele disse, uma vez eu entrei no quarto, você estava orando, quando você olhou para mim, seu rosto estava brilhando igual uma lâmpada fluorescente. Você não pode parar, você não pode desviar. Eu falei, por que tu desviou? Ele, não. Falei, olha, se tu não me levar, eu vou sozinho. Ele disse, tá bom então. Só que eu acho que propositalmente ele me levou só onde os forró estavam fechados. Andou pra lá, ele, ó, aqui tá fechado. Andamos pra cá, aqui tá fechado. Andamos pra lá, aqui tá fechado. Eu falei, eu vou num forró, nem que eu tenha que fazer o forró, mas eu vou num forró. Aí ele falou, não, eu sei um lugar ali que deve estar tendo alguma coisa. Seguimos com o carro lá pro Tagua Park. E no Tagua Park de noite, fica um monte de gente com os carros parados. E o pessoal bota lá suas músicas, forró, funk, e fica dançando. Aí nós chegamos lá naquele carro. Paramos, ali no meio daquele monte de jovens. E Billy Graham disse que quando o crente quer navegar para longe de Deus, Satanás já tem um barco preparado para levar ele. E eu, doido, querendo parar, querendo largar Jesus, querendo voltar à velha criatura. Quando eu desci do carro, na minha época, em 2006, num carnaval, onde era fácil dar um beijo em alguém, você tinha que levar no mínimo 10 fora para conseguir dar um beijo na boca. Era assim, na minha época, 2006 para trás, quando eu não era crente. Quando eu desci do carro, eu olhei do outro lado assim do estacionamento, tipo daqui na porta da igreja, tinha uns jovens com um carro com uma música e uma loira que, se tivesse defeito, estava escondida. Ela me encarou, virou de costa e começou a rebolar e olhar para mim. Eu olhei para o meu irmão e falei, que é isso? Ele disse, ela tá afim de tu. Eu falei, como assim? Ele disse, hoje é assim. A menina no baile funk tá afim do cara, ela vira de costa e rebola pro cara. Eu falei, sangue de Jesus tem poder. Aí olha só, eu fui pra lá querendo desviar. Daqui a pouco eu tô lá olhando aquele monte de jovem bebendo cachaça, dançando funk, dançando forró. E eu tô lá bem assim, meu Deus, olha o tanto de jovem indo pro inferno. Tem misericórdia dessas almas. Eu tava com esse pensamento. Aquela canção é real, viu? Quem já pisou no Santo dos Santos. Em outro lugar, não sabe viver. Não dá. Aí mais distante assim, sentado na grama, tinha um grupo com 5 a 6 roqueiros tocando violão. Eu disse, licença aqui, eu vou ali. Cheguei lá nos roqueiros, boa noite. Eles, boa noite. Falei, cara, deixa eu tocar uma música aí. Ele disse, toca aí, brother.
Só que eu aprendi a tocar na igreja. Eu só sei cantar músicas da igreja. Um amigo meu me mostrou quase 10 músicas do Gustavo Lima e eu não conheci nenhuma. Você entendeu? Eu me converti em 2006, eu me desprendi do mundo. Aí eu peguei o violão e pensei, o que eu vou cantar? Os roqueiros ouvindo, lá menor, lá menor. Espírito, Espírito, que desce como fogo. Eu comecei a cantar, eu fechei os olhos, bem como em Pentecostes, oh, bem. E eu comecei a cantar igual eu canto na igreja, e enche-me de novo. Quando eu abri os olhos, um dos roqueiros estava chorando. Ele olhou para mim e disse, tu também é desviado? Eu falei, não, eu só vim aqui cantar e pregar para você. Volta para Jesus. Ele disse, eu vou voltar. Eu saí, cheguei no meu irmão e falei, me leva para casa, eu não presto para mais nada, além de ser crente. Jesus me salvou. Então entenda, você também dorme. Você também tem dias que dá vontade de parar. Mas o importante aqui não é focar nas fraquezas e se entregar. O importante aqui é prosseguir, é chegar. Ouve-se um grito. Aí vem o noivo. E estamos prestes a viver o arrebatamento da igreja. A qualquer momento a trombeta vai tocar. E nós temos que estar prosseguindo para isso. E o que eu faço, pregador? Encha a sua reserva. Ainda que pareça ser um peso a mais, eduque a sua postura de vestir. Eduque a sua postura de falar, não saia palavras torpes de sua boca. Eduque os seus comportamentos perante a sociedade. Compre e pague. Pegue emprestado, devolva. Eu fiquei constrangido quando alguém disse a mim acerca de um pastor. Disse, nossa, aquele pastor, ele é muito correto e ele não julga os outros. Ele não faz da vida dele uma doutrina. Ele não quer que todo mundo viva igual ele. Mas ele não joga um lixo no meio da rua. Ele não estaciona em uma vaga errada. E quando alguém me falou desse pastor, aquilo entrou no meu coração e mexeu comigo. Eu fiquei uma semana com aquilo na cabeça pensando, é essa a postura que um obreiro de Deus tem que ter. Um obreiro aprovado, que não tenha do que se envergonhar. Só que a grande verdade é que não é fácil, mas nós precisamos tentar, ou morrer tentando. Porque as prudentes, eu volto a dizer, também dormiram. Se fosse só as loucas, a gente ia pregar, desperta, ó tu que dormes, não seja como as loucas que dormiram. Mas não, as prudentes também dormiram. Então nós também temos nossas dificuldades, mas nós vamos chegar. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala, nós vamos chegar. Eu vou te ver lá. Calaman, chorebacalash. Ela mandará a sua. Se coloca de pé em nome de Jesus. Nós vamos chegar lá.
Nós vamos chegar lá. Dó maior. Encha as suas lamparinas e encha as suas reservas. É para isso que nós fazemos festa. É para recarregar. Amanhã você vai dar de cara com a tentação. Amanhã você vai dar de cara com a fraqueza, com a angústia, com a ansiedade, com a opressão, com o desequilíbrio emocional. E você precisa estar com a sua lamparina cheia e com sua reserva também. Porque quando começar a faltar, a gente repõe. Glória. Pai, recebe o nosso louvor, a nossa adoração, como aroma suave a Ti, ó Pai, porque a Ti somos devedores de toda a honra, todo o louvor e toda a glória. Assim nós te oramos, no nome santo e precioso de Jesus Cristo, Teu Filho. Amém. Irmãos, vamos abrir a palavra de Deus no livro de Salmos, capítulo 19. Esse salmo declara de maneira bem singular os dois presentes que o Senhor nos deu: a sua criação e também a sua palavra. Mantenha a sua Bíblia aberta nesse Salmo 19, nós vamos ler durante o culto. E a primeira parte ele vai expressar exatamente o presente da criação que o Senhor nos dá. Vamos fazer essa leitura de maneira alternada, do verso 1 ao verso 6, do Salmo 19. A excelência da criação e da palavra de Deus. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Não há linguagem, nem há palavras, e dele não se ouve nenhum som. O qual, como noivo que sai dos seus aposentos, se regozija como herói a percorrer o seu caminho. Amém, irmãos. Palavra do Senhor. O Senhor está presente. O Senhor, através da sua criação, nos fala, irmãos. É um paradoxo, né? Porque ele diz que não há linguagem nenhuma nem som, mas ao mesmo tempo diz que a sua palavra é vista e ouvida. E nós não podemos negar a criação de Deus e Deus falando que Ele existe e está ao nosso redor. Ainda de pé, vamos convidar o grupo de louvor para que possa, através da música, expressar aquilo que devemos fazer: aclamar ao Senhor, dizer que o Senhor é todo-poderoso, dizer que o Senhor é fiel a si mesmo e cuida de cada um de nós, irmãos, e nos presenteia todos os dias com bênçãos incontáveis, bênçãos que não percebemos, mas recebemos. Que sejamos, pois, sempre agradecidos. Louvado seja o nome do Senhor, porque estamos na casa dele para glorificar esse Deus grandioso, maravilhoso e aclamar o seu nome por todas as maravilhas e seus benefícios. Que a igreja possa louvar o Senhor com alegria e de coração. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há.
todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor. Com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos, firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas pra mim. Os homens louvam ao Senhor. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. As mulheres. Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor. Com todo o meu ser, com tudo que sou, toda a igreja, Sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos, firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas, incomparáveis são tuas promessas, incomparáveis são tuas promessas pra mim. Amém. Amém, irmãos. A palavra do Senhor diz que este povo me louva com os lábios, mas o coração está longe de mim. E é com o coração, irmãos, com a verdadeira adoração que devemos louvar ao Senhor. Você crê realmente naquilo que você acabou de cantar? Você crê realmente que você veio aqui, que você quer louvar ao Senhor? Um Deus que nos dá abrigo, nos dá confiança. Glória a Deus por isso. Você pode exclamar, irmãos, diante do que você cantou. Glória a Deus. Glória a Deus, irmãos. Amém. Amém. Vamos orar mais uma vez? Já diz Dona Laís que eu gosto de deixar a igreja em pé, não é? Vamos orar, uma oração de adoração e de louvor. Eu convido ao presbítero Paulo Wagner a nos elevar a Deus através de uma oração de adoração e louvor
ao nosso Deus. Nosso Deus, nosso Pai que está nos céus, graças te damos, ó Pai, porque estamos na tua casa, para te louvar, para te bendizer. Obrigado, ó Pai, por esse grande privilégio. Obrigado pelos teus filhos, pelas tuas filhas que estão aqui também, para derramar o seu coração diante do Senhor. Recebe o nosso louvor e a nossa adoração. Em nome de Jesus, amém. Amém. Podemos assentar, irmãos, como parte do nosso louvor e adoração, nós teremos agora a participação do coro da igreja, reverendo Elias Bezerra, louvando ao Senhor, junto com a igreja, né? Porque já é um coro bastante conhecido da igreja, a igreja vai até participar.
Graças a Deus, irmãos, pelos louvores. Vou tomar a liberdade aqui na liturgia de colocar para os irmãos, né, que o coro dessa igreja está aberto e à disposição. Quando o irmão tiver um pedido de um louvor, né, pode fazê-lo para a regente e a gente tenta encaixar ele aqui na liturgia. Sombras hoje tem um pedido especial, eu acho que nossa irmã Elilda, né, disse nunca mais tinha ouvido Sombras. Graças a Deus por isso, irmãos. Vamos louvar ao Senhor de maneira alegre, feliz, sabendo que o Senhor recebe o nosso louvor quando o fazemos de um coração contrito. Irmão, mais uma vez, vamos ficar de pé. Vamos ler agora a segunda parte desse salmo, que se encontra agora do verso 7 até o verso 13, que é o segundo presente que o Senhor nos concedeu, que é a sua lei. Mais uma vez, de maneira alternada, vamos fazer essa leitura. Salmo 19, versos de 7 até o 13, de maneira alternada. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. Além disso, por eles se admoesta o teu servo, em os guardar a grande recompensa. Também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine, então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. Amém, irmãos? Podemos assentar, irmãos? A palavra do Senhor nos diz que ela é mais desejável do que o ouro, de que ouro depurado e mais doce do que o mel e o destilado dos favos. Que essa palavra seja sempre doce aos nossos corações, que os ensinamentos sejam sempre doces aos nossos corações, mas também a palavra do Senhor nos expressa aqui, irmãos, que o Senhor, quem há que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me das que são ocultas. São essas faltas e é este momento, irmãos, que nós teremos de contrição. Um momento onde você se coloca diante do Senhor, suplicando o seu perdão pelas nossas faltas, que nos livre da soberba de acharmos que não temos pecado ou não transgredimos a lei do Senhor. Isso não é real, porque todos os dias nós estamos num mundo em que nos envolve de uma maneira que o servo do Senhor está sempre sob as tentações e as flechas inflamadas do inimigo. Que neste momento de contrição, neste momento você possa, aí no seu canto, por alguns momentos, orar ao Senhor, se quebrantar diante de Deus, se humilhar diante de Deus. Nós somos pecadores e o pecado está sempre diante de cada um de nós. Que possamos orar, confessar os nossos pecados ao nosso Deus e que, na sua graça e misericórdia, o Senhor alcance a cada coração e sabemos que Ele perdoa os nossos pecados, porque a sua palavra nos diz, irmãos, que aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. Oremos nesse momento, um momento de oração. Após esse momento eu convido o nosso presbítero Daciano a orar ao Senhor. Oremos.
Pai amado, Pai misericordioso, Pai bondoso, neste momento, Senhor Deus, do culto que prestamos a Ti, deixamos, Pai amado, as nossas confissões diante de Ti, dos nossos pecados, daquilo que lembramos e até daquilo que não lembramos, daquilo que está oculto, que nós não conseguimos lembrar, mas também que te desagrada, Senhor Deus, e vão de encontro à Tua Santa Palavra. Como é bom saber, Senhor Deus, que Tu és perfeito e és misericordioso, mas que isso também não seja um motivo para que nós demos cabimento, Senhor Deus, ao pecado. Devemos procurar, Senhor Deus, nos afastar diariamente por meio de uma vida devocional. Mas te pedimos perdão, Senhor Deus, porque continuamos pecadores, apesar de ser salvos em Cristo Jesus. Tem misericórdia de nós, escuta cada oração aqui, Senhor Deus, escuta cada pedido de perdão e concede, Pai amado, o perdão, para que nós possamos, Pai amado, ter diariamente, nossa comunhão contigo restaurada e plena. É a nossa oração, no nome santo de Jesus. Amém. Amém, irmãos, amém. Sabendo que somente em Deus é que nós encontramos perdão. Você acabou de orar aí no seu lugar, no seu canto. Nós confessamos os nossos pecados. E eu convido agora a você confessar, ou cantar, louvando ao Senhor. Somente em Ti, Deus, somente em Ti nós encontramos paz, nós encontramos perdão. Eu convido a igreja a se colocar de pé. O grupo de louvor nos conduzirá neste louvor. Que o irmão cante, que esta canção seja verdadeira. Esse paz, queridos. Efésios capítulo 2, versículos 13 e 14 diz: Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz. O Senhor Jesus é a nossa paz, Ele tomou sobre si as nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Cantemos ao Senhor. Tanto tempo fui vazio, numa vida sem temor, pra minha alma achei descanso, só na cruz do meu Senhor. Eu vaguei na escuridão, sem tua luz pra me guiar, me chamou pra perto de ti, pra minha culpa aliviar. Só em ti, graça e amor fluem por mim. Só em ti, acho paz, descanso em mim.
ti minha fé se firma, só em Cristo Salvador. Sei que então fui perdoado na tua obra de amor. E eu sei que me sustentas, nada vai nos separar. Me asseguro dessa graça, aos seus pés eu quero estar. Só em ti, graça e amor fluem por mim. Só em ti, acho paz, descanso em ti. Nele nós temos a nossa paz. Encontro paz, descanso enfim, encontro ali minha esperança pra viver. Encontro paz, descanso enfim, encontro ali minha esperança pra viver. Encontro paz, descanso enfim, encontro ali minha esperança pra A igreja louva. Só em ti, graça e amor fluem por mim. Só em ti, acho paz, descanso enfim. Só em ti, graça e amor fluem por mim. Só em ti, acho paz, descanso enfim. Acho paz, descanso enfim. Acho paz, descanso enfim. Amém. Amém, amém. Irmãos, ainda de pé. E como está no nosso boletim, irmãos, a passagem bíblica, ainda no Salmo 19, no verso 14, vamos ler de maneira em conjunto aquilo que agora o salmista traz para si mesmo, de maneira particular, irmãos. O salmista Davi nos dá esta declaração e que seja esta também nossa, dos nossos corações. Leiamos, irmãos, em conjunto. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Amém, irmãos, podemos assentar. Este é o momento de ofertório, o momento onde o irmão pode praticar o ato de fé, de entregar o seu dízimo, as suas ofertas, sabendo que ao Senhor pertence a prata, o ouro, Criador de todas as coisas. Não precisa, mas nós como servos devemos demonstrar, irmãos, este ato de fé, para a manutenção da obra do Senhor. Enquanto
o grupo de louvor irá entoar louvor ao Senhor, o cântico chamado oração. O irmão pode se deslocar do seu canto, vir até o gasofilácio depositar o seu dízimo ou a sua oferta. Meu Jesus, a ti me achego, com temor no coração. És o meu maior anseio, Rei da minha salvação. Pai, a ti eu agradeço por tão infinito amor, que recebe com carinho este pobre pecador. Santo e majestoso Deus, exaltado é Senhor, coroado sobre a terra, em tua glória e esplendor. Teu é todo o domínio, toda honra e poder, pelos séculos dos séculos. Amém. Boa é tua vontade, de um homem sente Deus, que meus planos sempre estejam conectados com os teus. Ó, perdoa os meus pecados, venha me disciplinar, e a pureza da tua glória venha em mim habitar. Santo e majestoso Deus, exaltado é Senhor, coroado sobre a terra, em tua glória e esplendor. Teu é todo o domínio, toda honra e poder, pelos séculos dos séculos. Amém. Sejas tu meu pensamento, ao dormir, ao acordar. Dá-me sede da palavra, sempre nela meditar. Faz de mim, pequeno Cristo, digno de ser filho teu, anunciando as boas novas, salvação que vem de Deus. Santo e majestoso Deus, exaltado é Senhor, coroado sobre a terra, em tua glória e esplendor. teu é todo o domínio, toda honra e poder, pelos séculos dos séculos. Amém. A igreja. Majestoso Deus. Pelos séculos dos séculos. Amém. Te honra e a glória para sempre. Amém. Amém, irmãos, amém. Vamos orar, agradecer ao nosso Deus as ofertas. Eu convido o diácono
Raul, está aqui aproveitar o microfone para orar ao Senhor, consagrando os dízimos e ofertas, e também orando pelo mensageiro desta noite, o reverendo Gideão Ferreira. Mesmo assentados, irmãos, vamos orar ao nosso Deus. Eterno Deus, Pai que estás nos céus, obrigado, Deus, porque acima de tudo o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Amém. Neste momento oramos ao Senhor pelos dízimos e as ofertas que foram depositados aqui neste gasofilácio, Pai, que o Senhor abençoe os teus filhos que assim o fizeram, ó Deus amado. Abençoa, Senhor, a tua igreja, Pai. Abençoa os teus filhos que farão, meu Pai, a administração dos santos dízimos e das ofertas, ó Deus. Que o façam com sabedoria, com amor, com dedicação e com o coração voltado a te servir e a te adorar com perfeição. Neste momento também oramos, ó Deus, pela mensagem desta noite e pelo mensageiro, nosso querido pastor, o reverendo Gideão, que o Senhor o use com sabedoria, com prudência, que o Senhor o use poderosamente. Abre os nossos corações, Senhor, para ouvirmos a Tua palavra, Deus. Que possamos sair daqui edificados, ó Pai, pois o nosso coração aquece-se, Senhor, ao ouvir a Tua palavra. Que o Senhor nos ajude e nos fortaleça. Assim nós choramos e Te agradecemos por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Graça e paz, meus amados irmãos. E antes de ler a palavra para a nossa meditação dessa noite, eu gostaria assim de pedir aos irmãos que evitem conversas paralelas, abrir seu celular, coisas dessa natureza, porque a gente vem aos domingos à casa do Senhor para prestar culto a Ele. A nossa mente e todo o nosso ser deve estar voltado para isso. E o momento da pregação da palavra é o momento onde Satanás mais atua. Seria o contrário, a gente pensar que era o momento onde o Espírito Santo atua, mas ele está sempre buscando uma forma de nos distrair, de nos tirar o foco daquilo que interessa às nossas almas, que glorifica o Senhor. E às vezes conversas paralelas, às vezes uma piscadinha no celular, ou coisas dessa natureza, nos faz distraídos e a gente sai daqui sem saber nem qual foi o texto que o pregador usou. Se você quer fazer um teste sobre isso, depois do culto, talvez não hoje, porque houve um alerta, mas pergunta para o irmão qual foi o texto que foi usado. Quanto mais saber qual o conteúdo da mensagem. Então é preciso que a gente tenha muito cuidado, porque quando Jesus contou aquela parábola das sementes, do semeador, aliás, os irmãos se lembram, né? Que a semente que caiu à beira do caminho, vieram os passarinhos, né? As aves, e comeram. Assim pode acontecer também na nossa vida. É preciso que a gente tenha muito cuidado. Você pode até dizer assim, esse texto é bastante conhecido, essa mensagem eu já ouvi, mas olha, amados irmãos, a palavra de Deus é como lavar uma peneira. Você já lavou peneira? Você já conseguiu levar água para casa, mergulhando uma peneira no rio, num tacho ou coisa assim, e tentar levar água para casa? Você não consegue. Assim também, quando a gente vem à igreja, que a gente ouve a palavra de Deus, às vezes o mesmo texto que você ouviu de manhã, você ouve à noite, nunca é a mesma coisa. E Deus sempre quer falar conosco de forma diferente. Ele quer falar o nosso coração, Ele quer que Ele insiste para que nós continuemos a ouvi-lo. Por isso, todo cuidado é pouco nesta hora, neste momento tão importante do culto ao Senhor. Por isso eu convido os amados irmãos a que abram suas Bíblias. Em João, nós estamos trazendo mensagens no Evangelho de João,
E dessa feita no capítulo 7, nós vamos ler dos versos 37 até o versículo 39 apenas. Vamos, então, deixar nossa Bíblia aberta. E se você tem dificuldade de decorar, anote, porque é importante. Assim nos diz a palavra de Deus, João, capítulo 7, versos 37 ao 39. No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou, vamos ler juntos? Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Isso ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Amém, amém. Ó Deus, querido Pai, é com temor e tremor que nós nos achegamos diante da Tua Palavra, diante do Senhor que estás presente neste lugar, e te rogamos, ó Deus, que o Senhor não permita que o inimigo de nossas almas nos traga qualquer distração, nos tirando, ó Deus, os sentidos da Tua Palavra, daquilo que o Senhor quer falar ao meu e ao coração dos Teus filhos nessa noite. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amados irmãos, nós colocamos no boletim da igreja uma mensagem, um texto do pastor Hernandes, que fala sobre água, né? Falando exatamente sobre a necessidade da água. E nós sabemos que a água é extremamente necessária. Você pode até ficar algum tempo sem comer, mas a água você tem que beber. É extremamente fundamental que o seu organismo receba água. Então, o ser humano, como também os animais, as plantas, tudo precisam de água. Veja o deserto, quando aquela sequidão, aquele estado de secura lá no deserto, sem água, sem chuva, quando de repente acontece haver uma chuva, um temporal, alguma coisa que está lá no chão, alguma sementezinha, ela então vai, porque recebeu a água, ela vai ter vida, ela vai brotar com vida, porque água é vida. Água é vida, e todos nós precisamos de água. Então, por outro lado, nós precisamos ter sede. A sede, amados irmãos, nada mais é do que um alarme do nosso organismo dizendo, você precisa beber água. Porque se você não beber água, você vai morrer, você vai ter vai ficar desidratado e o seu organismo não vai lhe sustentar durante muito tempo. Você vai ter um problema renal, você então vai realmente ter problema, porque a água é extremamente necessária para a nossa vida. Então a sede é exatamente esse mecanismo que Deus, é natural que Deus nos deu, é como se fosse esse alarme, olha, o seu organismo precisa de água. Então a sede é fundamental para a nossa vida. Nós vemos que o Brasil é um país extremamente abençoado com água. Há países que têm dificuldade de água. O Brasil, especialmente aqui no Nordeste, nós somos abençoados com o Rio São Francisco. Os irmãos sabem onde nasce o Rio São Francisco. Eu estive, inclusive, bem próximo da nascente do Rio São Francisco, né, que fica exatamente na Serra da Canastra, lá em Minas Gerais. Esse rio, ele percorre vasta área, indo até, desaguando lá aqui no oceano, né? Aqui no Nordeste. Ele passa por Sergipe, a Bahia, Sergipe, Alagoas. Aliás, antes disso, de Minas, né? Aqui no Nordeste, ele passa por Bahia,
Sergipe e Alagoas. E por onde ele passa, ele vai deixando certamente a vida. Por onde ele corre, ele vai deixando o verdor, mostrando a importância da água em todo lugar. Quando essas adutoras, elas então foram feitas e que precisa, inclusive, dar continuidade a esse trabalho para que outras regiões recebam a água do Rio São Francisco, quantas pessoas se alegram quando a água chega ali? Quantas pessoas ficam com seus corações palpitantes de alegria quando a água chega na sua região? Então a água é importante. Mas veja bem, amados irmãos, todo rio tem a sua nascente. No rio não surge de nada, ele tem uma nascente. Assim como o rio São Francisco tem a sua nascente lá na Serra da Canastra, como já dissemos, em Minas Gerais, nós vemos no contexto bíblico o Rio Jordão. O Rio Jordão, tão conhecido na narrativa bíblica, suas nascentes se encontram aos pés do Monte Hermon, fronteira com o Líbano, e é formado de 4 pequenas nascentes. 4 pequenas nascentes formam, então, o Rio Jordão, que nascendo lá, ele desce e irriga grande parte da Palestina. E nós vemos, amados irmãos, dentro desse contexto que nós lemos aqui, no tempo do rei Josias, ele foi um rei muito importante, e uma das coisas que ele se preocupou foi para que a água chegasse em Jerusalém, de uma forma estratégica. Os irmãos sabem que o rei Senaqueribe sitiou Jerusalém. E nessa situação ele ficou pensando, se isso acontece, e ele sabe que uma das estratégias do inimigo era exatamente tornar a cidade sem água, já que as cidades eram muradas. Então, é deixar a cidade sem comida, sem víveres, e deixar também sem água. A pessoa pode até ficar algum tempo sem a comida, mas sem a água, para beber, para lavar, para tomar banho, enfim. E qual foi a atitude do rei Ezequias? Diante daquela situação, ele então fez túnel. Na verdade, foi um canal subterrâneo e cercou esses locais para que o inimigo não tivesse acesso. E essas águas, então, caíam exatamente dentro de Jerusalém. Essas águas eram conduzidas para Jerusalém, próximo exatamente ao grande templo, o templo de Davi. Veja que atitude maravilhosa. E essas águas, elas é quem abasteciam o tanque de Siloé, que recentemente, em 2004, se não me engano, foi redescoberto depois que ela passou por ela foi soterrada, aquela coisa toda, os inimigos, e durante a tomada de Jerusalém, mas agora foi descoberto, encontraram aquele local que foi tanto usado por Jesus e tanto usado pelos judeus para as purificações. Era uma grande piscina, uma espécie de um grande tanque, uma grande piscina, onde os judeus usavam para as purificações na hora de entrar no templo para adorar ao Senhor. E é exatamente, amados, nesse contexto, durante a festa das colheitas, era costume um sacerdote levita ir a esse reservatório de água de Siloé com um jarro de ouro, enchendo-o com água e retornando ao templo, derramando na bacia junto à base do altar. Então, era um ritual comum que eles faziam para
no momento da adoração ao Senhor. E nessa ocasião, havia grande e singular alegria do povo. Quando estava acontecendo aquela festa, era uma alegria realmente muito grande da parte dele, ao ponto de alguém dizer que, dizia-se o seguinte: nesta ocasião havia grande alegria, tanto que dizia que aquele que nunca viu derramamento de água de Siloé, nunca viu alegria na sua vida. Quer dizer, era uma expressão de alegria, uma expressão de júbilo, naquele momento quando eles festejavam. Isso já certamente no último dia da festa, porque a festa durava 7 dias, então eles estavam ali no ápice da festa, naquele momento de regozijo para adorar ao Senhor durante a festa dos tabernáculos, que era exatamente para lembrar aquele tempo quando o povo hebreu saiu do Egito e eles então não tinham residência própria, moravam em cabanas. Então eles faziam isso, eles rememoravam aquele momento de vitória, de libertação. E aí durante um período, eles saíam das suas casas e iam para pequenas tendas que eles construíam de palha, de madeira, coisas temporárias, mas para lembrar aquele momento. E depois encerrava com a grande celebração no templo, na casa do Senhor. E é exatamente aqui, nesse contexto, que Jesus ali estava, celebrando com eles. Nessa grande celebração, que nós vemos esse contexto das palavras de Jesus Cristo, quando as pessoas estavam ali, nessa alegria indizível, nessa alegria pujante dos corações, dentro de uma festa que os judeus faziam, entre as outras, né? Essa festa dos tabernáculos, ou também das tendas, ou chamadas assim. Então, Jesus cumpriu todo o simbolismo dessa festa. A rocha, por exemplo, ferida no deserto, em Horebe, na qual saiu água, era um tipo de Cristo. E você vê que lá em Êxodo 17, verso 6, nos diz o seguinte: eis que estarei ali diante de ti, sobre a rocha em Horebe. Ferirás a rocha, e dela sairá água, e o povo beberá. Moisés assim fez na presença dos anciãos de Israel. Então, os irmãos vejam que Jesus Cristo já era manifestado, essa água que o povo de Israel não conhecia, já era manifestado lá no deserto. Era uma figura de Cristo e eles não compreendiam isso ainda, não havia sido revelado, não havia se cumprido ainda em Cristo essa realidade. E Paulo vai se referir a isso quando ele diz, lá em 1 Coríntios 10, 4, e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma mesma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Olha que coisa maravilhosa. Essa pedra de onde saiu água, de onde jorrou água para descedentar aquele povo ali no deserto, deste Deus que cuida dos seus filhos, não deixou que as suas roupas se envelhecessem, não deixou que eles passassem frio, não deixou que eles fossem alcançados pelos inimigos, não deixou faltar o pão, o maná, mas não deixou também faltar a água, apesar do deserto. É esse Deus que acompanha o seu povo. Antevendo assim a vinda do Messias, o profeta Zacarias registrou: naquele dia também sucederá que correrão de Jerusalém águas vivas. Ele estava falando exatamente sobre o ministério de Jesus Cristo. O profeta Zacarias então já estava apontando para a pessoa de Jesus. Então, amados irmãos, Jesus é a fonte
da água viva. Essa fonte que estava ali na presença de todos, que estavam festejando, que estavam se alegrando com a água, trazendo à memória aquele fato histórico, aquele fato que ocorrera com o povo de Israel, mas eles ainda não estavam percebendo, eles não haviam entendido que Jesus estava ali para cumprir exatamente essa profecia, para cumprir essa grande realidade, se apresentando, se colocando como a água viva de que o povo tanto precisava e que ainda não conhecia Jesus Cristo. Por isso, ele vai dizer: quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Esse texto nos fala exatamente de algo importante. Como é que nós devemos entender e crer de fato na pessoa de Jesus Cristo? Será que seria apenas por uma intuição humana? Por uma revelação qualquer? Não. Esse crer em Jesus Cristo, ela tem que ser de acordo com a Escritura. Por isso que Jesus está dizendo aqui: quem crê em mim, como diz a Escritura. Porque muitos religiosos naquela época liam a palavra de Deus, liam o Velho Testamento, todos, mas não compreendiam isso, porque eles estavam fazendo uma leitura da forma como eles queriam entender. Eles interpretavam a Escritura do Velho Testamento da forma como agradava a sua religião, a sua maneira de cumprir os seus deveres religiosos, mas não segundo a Escritura, no sentido que Deus, que a pessoa de Jesus Cristo aqui está se referindo, como diz a Escritura. Então não é como a religião quer, não é como o homem na sua sapiência quer, mas como a Escritura nos diz, como devemos crer para que nos apropriemos de Jesus, que é essa fonte de água viva. E quantas pessoas que por conta de não compreender isso, de ler, ou melhor, de ter uma compreensão rasa ou equivocada das Escrituras, da palavra de Deus, elas estão tomando ou bebendo água em cisternas rotas, que de fato não mata a sede, que de fato não faz o papel que a água deve fazer, no sentido aqui espiritual, na pessoa de Jesus Cristo. Às vezes nós vemos pessoas que abrem a palavra de Deus, a Bíblia, elas leem, mas parece que existe alguma coisa nas suas mentes, nos seus corações, que não permite que elas compreendam a palavra de Deus, que elas entendam qual o propósito da palavra de Deus. As suas mentes ainda estão fechadas, estão totalmente impedidas de ver a glória de Deus, de então permitir que elas possam ir a Cristo para matar a sua sede. Mas quando os seus olhos são abertos, quando Jesus descortina para essas pessoas as verdades que estão na palavra de Deus, elas certamente passam a ter um gozo na alma. Isso a gente pôde ouvir o testemunho recentemente de uma irmã que há pouco se convertera a Jesus Cristo, e ela deu esse testemunho, que ela lia as Escrituras, mas ela não entendia, ela não percebia, até que o Senhor lhe abriu os olhos, e ela passou a ver de forma clara, e ela passou a crer em Jesus Cristo, e agora confessa a Jesus Cristo como seu Salvador. Isso, amados irmãos, é isso que Jesus está dizendo, que quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. E aqui nós vamos ver também esse outro fato, quando Jesus está dizendo, do seu interior fluirão rios de água viva, está exatamente referido-se ao Espírito Santo, que haveria de ser dado ainda
porque Jesus Cristo não tinha sido glorificado ainda. Quando o homem pecador, ele se encontra com Jesus, verdadeiramente, de acordo com a Escritura, pela iluminação do Espírito Santo, ele tem agora o Espírito Santo derramado na sua vida. Ele não apenas tem o Espírito Santo passa a fazer parte da sua vida, mas ele agora, esse Espírito Santo é como se fosse uma fonte a jorrar na sua própria vida. E aí muitas vezes nós não entendemos isso. Muitas vezes nós não nos apercebemos dessas palavras de Jesus Cristo. Por isso, amados irmãos, que existe uma secura, mesmo vivendo na igreja. Muitas vezes nós estamos vivendo como que secos, apáticos, nós não compreendemos o que é se mover do Espírito Santo, e aqui nós não estamos falando de renovação espiritual no sentido carismático, não é isso, mas de um avivamento, mas de um viver na alegria do Espírito Santo, viver com esse gozo de alma, como aqueles que estavam ali para festejar, para glorificar a Deus naquele dia da festa, se alegravam de forma indizível. O Espírito Santo também quer fazer isso na minha e na sua vida, nos dar gozo e paz, não permitir que nós tenhamos outro tipo de sede, porque Ele é suficiente, Jesus é suficiente. Jesus havia prometido o Espírito Santo, mas para o Espírito Santo descer, ele precisava primeiro subir para o Pai. Ele disse: mas eu vos digo a verdade, convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vou-lo enviarei. João 16, verso 7. Em Lucas 24, 49, nós vemos a palavra de Deus dizendo: eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Quando aconteceu isso? Aconteceu em Pentecostes. A igreja foi revestida de poder. O Espírito Santo foi derramado sobre a igreja. Agora eu pergunto: você tem convicção de que recebeu o Espírito Santo? Você tem convicção de que essas águas desceram sobre você? Que essa profecia de Jesus Cristo, quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva? Eu perguntemos a nós mesmos: você já tem essa convicção de que o Espírito Santo já foi derramado abundantemente na sua vida? Porque Deus não nos dá o seu Espírito por medida, Ele derramou sobre nós o Espírito Santo. Os crentes lá de Atos dos Apóstolos, na igreja nascente, aí em Pentecoste, plenificados do Espírito Santo, eles tinham um comportamento diferente daquilo que a gente vê hoje. A igreja, irmãos, carece de retornar às Escrituras. A reforma está aí, logo nós vamos comemorar. A igreja precisa retornar às Escrituras, porque, como disse Jesus, quem crê em mim, como diz a Escritura, é preciso que nós retornemos às Escrituras para entendermos o derramamento do Espírito Santo na vida da igreja, para que ela possa produzir esses frutos, ou esse fruto do Espírito, como consequência desse enchimento, como consequência desse derramar regenerador, desse derramar purificador e dessa habitação permanentemente na vida da igreja. Isso é importante que a gente pontue, amados irmãos, porque nós estamos vivendo numa época em que a fé está se esfriando. A Bíblia nos diz que por se multiplicar, o quê?
a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. Mas está falando de quem? Da igreja. Não é do mundo lá fora, não. Está se referindo à igreja. E quer ver um exemplo disso? Como são as nossas reuniões de oração? Qual a nossa prioridade? Estávamos conversando aqui no gabinete, eu, o presbítero Jânio, quando você tem que fazer um exame de sangue, ou sei lá, qualquer outra coisa, de madrugada, você vai ou não vai? Vai? É a sua saúde, você tem que cuidar da sua saúde. E as coisas de Deus? Será que nós temos o mesmo cuidado? É para eu e para você, para nós analisarmos. Pensem, amados irmãos, que nós não estamos priorizando ao Senhor. Nós não estamos com essa sede que precisávamos ter mais do Senhor para que nós nos sentíssemos plenos, nos sentíssemos satisfeitos em Deus. Nós estamos sempre colocando Deus em segundo plano na nossa vida, não estamos priorizando a Ele. E o Senhor não se agrada com isso, não. Ele está vendo tudo isso. E a igreja, ela precisa permanentemente, amados irmãos, manter essa vigilância, manter-se cada vez mais cheia do Espírito Santo, bebendo desta água, constantemente tendo prazer de ter essa sede canalizada na pessoa de Jesus Cristo. Sabemos que somente Ele pode plenificar a nossa alma. O homem sem Cristo, ele é insaciável no sentido das coisas lá do mundo. Um filósofo polonês, que é bastante conhecido, né, chamado Schopenhauer, ele afirma o seguinte: a insaciabilidade gera um ciclo contínuo de desejo e tédio, que resulta em sofrimento. A existência humana é vista como um pêndulo que oscila entre dois polos: o sofrimento da ânsia e o tédio da satisfação. Ou seja, você corre para obter as coisas, quando você obtém, você então fica entediado, você não está satisfeito, você vai buscar mais. Você consegue conquistar, daqui a pouco você entra no tédio novamente. É uma fome, é uma sede insaciável do coração do homem. E é exatamente isso que Agostinho, o bispo de Hipona, vai dizer: fizeste-nos para ti, Senhor, e o nosso coração anda inquieto enquanto não descansar em ti. Enquanto a alma não vai a Jesus Cristo, não vai a Deus, não pode haver satisfação plena. Não pode haver satisfação plena. O homem está sempre nessa condição de buscar mais, dentro desse vazio existencial que nunca se preenche, porque ele não está realmente fazendo aquilo que a palavra de Deus nos diz para que nós somos feitos. E é exatamente isso que o breve catecismo nos diz na sua primeira pergunta: qual o fim principal do homem? O fim principal do homem é o quê? O fim supremo, né? É glorificar a Deus e glorificá-lo para sempre. Enquanto nós não tivermos canalizado as nossas energias, toda a nossa sede na pessoa de Deus, porque nós somos criados para Ele, para a glória dEle, para glorificá-lo, então nós estaremos sempre nessa condição, amados irmãos, sempre buscando nas coisas do mundo, buscando nas coisas materiais, satisfazer essa sede. Não conseguimos satisfazer a nossa alma. O homem busca satisfação nos bens materiais, o homem busca satisfação nos desejos da carne, o sexo, a jogatina e tudo mais, mas não consegue. Hoje a gente vê, por exemplo, as pessoas se casam, né, começam a namorar uma moça bonita, etc., satisfeito por enquanto, depois que se casa, passa um tempo, não está mais satisfeito, e aí casa com outro, e assim vai, e nunca vai encontrar essa satisfação,
porque não é isso que vai trazer a satisfação para a sua alma. E assim são as demais coisas. O homem nunca está satisfeito com nada neste mundo. Quanto mais ele tem, mais ele quer. Tem, mais quer. E o mundo vive nessa situação. Por que as guerras? Porque as guerras? Não é exatamente por isso. Porque as pessoas não estão satisfeitas com o que têm, então tem que tirar do outro para ter mais, para buscar poder. É essa situação de que Jesus está dizendo que enquanto nós não formos a Ele, crendo nele, nós não podemos então nos satisfazer plenamente. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Amados irmãos, em Jeremias, capítulo 2, verso 13, a palavra de Deus nos diz: pois 2 males cometeu o povo, a mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas que não retêm água, cisternas que são furadas, cisternas que não têm sustentação. A água cai, mas ela não é mantida, não é sustentada. Cisternas rotas. Mas quem tem a Jesus Cristo, quem recebe a Jesus Cristo, quem tem a Deus na sua vida, então vai ter esse manancial sustentável, vai ter esse manancial na sua vida, não vai precisar de mais nada. Essas águas vão lhe satisfazer. Mas o povo sempre buscava em outros deuses, em outras fontes, satisfazer os seus anseios. E essas coisas a gente vê ainda hoje. Pessoas que abandonam o seu Deus, abandonam a sua fé e vão atrás de outras coisas, achando que nessas coisas vai encontrar satisfação, mas não encontra. E elas vão viver sempre assim, nessa angústia de alma constantemente. Infelizmente, amados irmãos, a gente diz isso com tristeza, mas é uma grande realidade. Só Jesus, amados irmãos, é a fonte que satisfaz plenamente. Ele é a fonte da água da vida. Sem Ele não pode haver satisfação. Esta água, ela está à disposição de todos os que têm sede, de todos aqueles que verdadeiramente têm sede. Não uma sede como a gente vê por aí, uma sede em qualquer coisa, mas uma sede legítima. Quando o homem descobre que ele não é apenas um ser de corpo, que só tem o corpo, mas que ele também tem uma alma. Essa alma tem sede de Deus, como diz o salmista, não é? A minha alma tem sede de Deus, o Deus vivo. Quando irei ter com Deus? O salmista no Salmo 42 nos diz isso. Assim como as costas bramam pelas correntes das águas, assim, ó Deus, suspira a minha alma. É preciso que nós aprendamos com as costas a suspirar pelas correntes das águas, águas vivas, águas que matam a nossa sede de fato. Essa água é uma água que não é vendida. Essa água que Jesus nos oferece não é uma água que você compra no mercado, não é água que você compra no shopping ou coisa dessa natureza. É uma água que nos é dada gratuitamente. Basta exatamente que nós possamos nos dirigir à fonte certa, que nós possamos fazê-lo pela fé. Diz a palavra de Deus em Isaías 55, versos 1 e 2: todos vós os que tendes sede, vinde a mim, vinde às águas, e vós os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde e comprai sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Porque gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o vosso suor naquilo que não satisfaz? Ouvi-me atentamente, comei o que é bom, e vos deleitareis com finos manjares. Olha o que a palavra de Deus está dizendo. Ele está dizendo que nós devemos ir a Ele. Aqueles que têm sede, busquem a Ele. E Ele diz que é sem preço. Nós devemos então ir a Ele, que Ele vai nos dar essa água para dessedentar nossa sede. Em Apocalipse, capítulo 21, verso 6, também nos diz: tudo está feito,
eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. A quem tem sede. E essa sede, exatamente, essa sede espiritual, essa sede que é canalizada, que é direcionada para a pessoa de Jesus Cristo. Não é uma sede como as pessoas querem, uma sede apenas religiosa, ou uma sede que é voltada para alguma coisa do seu interesse pessoal. Não, é uma sede que é provocada pelo próprio Deus, que nos conduz à fonte certa. Mas nós vamos encontrar uma pessoa que teve essa sede saciada, a mulher samaritana. Quem não conhece a história da mulher samaritana? Que estava ali junto ao poço, e Jesus chegou e lhe pediu água. Jesus sabia o que ia acontecer. Jesus já sabia o que ia acontecer com aquela mulher. Mas ele então pede água e ela recusa-se a dar água para Jesus. E Jesus vai lhe dizer: mulher, se tu conhecesses, se tu soubesse quem está te pedindo água, tu darias água. Ou tu pedirias a ele, ele te daria água, a água viva. E ela disse: como tu tens, como podes tirar água? Essa água aqui foi dada pelos nossos pais, o Jacó, e o poço é fundo, você tem como tirar? Ela não entendia ainda, mas Jesus então insistiu com ela, até que ela percebeu, pelo que Jesus, no decorrer da conversa, revelou para ela, que ela percebeu que Jesus não era apenas um mero homem, ele era o próprio Filho de Deus, o próprio Messias que ali estava. E ela então foi chamar, ela queria dessa água, e Jesus diz: olha, vai, chama aos teus concidadãos, que eles venham cá. E então ela foi e anunciou na cidade sobre Jesus Cristo, aquele que matou a sua sede. Aquela mulher que tinha 4 maridos e um que ela tinha agora não era dela também, e vivia nessa sede frenética por satisfazer-se com a vida fácil, com a vida sexual, buscando um homem após outro homem. Isso não satisfazia ela, mas Jesus matou a sua sede, e agora ela passou a ser realmente uma missionária de Deus, porque ela encontrou-se com a fonte, com a água, que verdadeiramente mata a sede do ser humano. Oh, meus amados irmãos, Jesus quer que nós sejamos esses canais de bênçãos, que nós sejamos condutores da sua palavra, que nós possamos ter realmente essa atitude que Ele mesmo teve e quer que nós tenhamos também, para levar pessoas a conhecerem a esse Jesus, a conhecer essa fonte inesgotável de água. Veja, amados irmãos, que o Salomão, ele vai dizer, os irmãos abram a sua Bíblia aí, em Eclesiastes, no capítulo 2, que esse homem, ele também, o homem que recebeu da parte de Deus sabedoria, ele viveu sempre com essa fome, com essa sede, e quis satisfazer a si mesmo. E ele vai declarar que toda a nossa fome e nossa sede, o nosso vazio, quanto mais nós tentamos preencher, não conseguimos, porque só Deus satisfaz. E ele experimentou isso. Ele teve não apenas as suas 300 mulheres, mas teve também mais concubinas, 700 concubinas. Esse homem que tinha tudo em suas mãos, tudo que ele queria, ele possuía. E diz o texto lá em Eclesiastes 2, 10 e 11 o seguinte: tudo quanto desejaram os meus olhos, não lhe neguei, nem privei o coração de alegria alguma, pois eu me alegrava com todas as minhas fadigas, e isso era a recompensa de todas elas. Considerei todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também o trabalho que eu com fadigas havia feito, e eis que era vaidade e correr atrás do vento, e nenhum proveito havia debaixo do sol.
ele concluiu que toda aquela busca de satisfazer a ele mesmo, de satisfazer aos seus anseios, ao seu ego, era vaidade, era correr atrás do vento. Aqui não existe um ensino da parte da palavra de Deus para que nós não busquemos ter recursos, trabalhar para adquirir as coisas, não. Mas que isso não seja um fim em si mesmo, que nós não busquemos saciar a nossa fome, a nossa sede espiritual nessas coisas, porque tudo isso é efêmero, é passageiro. Nós precisamos prioritariamente alimentar a nossa alma, dessedentar a nossa sede em Jesus Cristo, o Filho de Deus, a fonte inesgotável. E é isso que Jesus está dizendo aqui para nós, amados irmãos. Eis que Ele está nos ensinando nessa noite, querendo que nós atentemos para isso, que nós busquemos mais a Sua presença, que nós estudemos mais a Sua palavra, que nós oremos mais, deixemos mais o celular, deixemos mais essas coisas que muitas vezes nos atrapalham com informações equivocadas, busquemos mais o Senhor, porque o Senhor está próximo. O Senhor está às portas, amados irmãos, e precisamos alimentar a nossa alma, precisamos saciar a nossa sede na pessoa de Jesus Cristo. E que aqui nós queremos trazer 3 aplicações em forma de pergunta, na verdade, para cada um de nós. Você já recebeu dessa água verdadeiramente? Você já recebeu dessa água verdadeiramente? Segundo, como posso saber se realmente eu bebi dessa água? Você bebeu dessa água, que é Jesus Cristo. Como eu posso saber? Como é que eu posso ter a convicção de que estou pleno de que recebi essa água, recebi a Jesus Cristo, estou satisfeito em Jesus Cristo? Como? E eu poderia até dizer, quando Jesus passa a ser a nossa prioridade. Quando eu olho para o futebol, quando eu olho para as questões políticas, quando eu olho para as questões outras, eu digo, não, Jesus é a minha prioridade, porque Ele me satisfaz. Essa é a forma de nós sabermos que já nos alimentamos dEle, estamos satisfeitos com Ele. Não preciso de mais nada. Jesus é tudo para mim. Cristo é tudo para mim. Ele me satisfaz. Em terceiro lugar, quem recebe dessa água torna-se uma fonte também. Essa fonte que vai certamente abençoar outras pessoas. É dessa forma também que eu sei que eu tenho, que eu recebi, que eu me satisfiz com Jesus, que eu bebi dessa fonte. É porque quando ela me enche, quando ela vem a mim, ela vai me encher para que também eu possa transbordar em outras pessoas, abençoar a outras pessoas. Ela não vai ficar retida em mim. O poço de Siloé, ele retia as águas, ele recebia as águas, mas ele não ficava simplesmente ali só com ele. Havia também um jorrar constante das águas que desciam para ele e dele também para outros lugares, onde as pessoas usavam também para purificação. É preciso que nós sejamos assim, como o poço de Siloé, que recebe as águas do Senhor, que recebe as águas de Deus, mas que também está pronto para abençoar a outros. E essa é a missão que o Senhor nos deu, enquanto aqui estamos, de sermos canais de bênçãos, para aquelas pessoas que ainda não conhecem Jesus Cristo. Aquilo que Ele fez na minha vida deve repercutir, deve reverberar na vida de outras pessoas, deve também ter certamente, uma forma de que eu leve outras pessoas a conhecerem, a partilharem dessa mesma bênção que Ele derramou na minha vida. Então essa é a maneira de eu saber se realmente receber essa água, se eu estou satisfeito em Jesus Cristo. Eu não quero que ela seja apenas para mim, mas que seja também para o meu próximo.
para aquelas pessoas que ainda não conhecem a Jesus. Que o Senhor nos abençoe, amados. E que você saia daqui com seu coração desejoso de conhecer mais a Jesus, de beber mais de Jesus, de satisfazer somente Jesus, para a glória do seu nome. Amém. Graças a Deus, irmãos, pela sua palavra, que ela penetre os nossos corações e nos transforme. Vamos ficar de pé, irmãos, vamos cantar em louvor ao nosso Deus, Rio da Vida, hino 191 do Novo Cântico. Tem a oração final e a bênção apostólica pelo pastor. Ó Deus, nosso Pai Celestial, muito obrigado por este momento de culto, este momento, ó Deus, de reflexão na Tua Palavra, que nós, ó Deus, a cada dia possamos estar com sede da Palavra, dessa Palavra inerrante, ineficaz, dessa Palavra, ó Deus, que o Senhor deixou para que dela nos alimentemos, para que dela, Senhor Deus, nós possamos satisfazer a nossa alma. E dá, ó Deus, que cada servo Teu aqui possa também, nessa noite, entender, ó Pai, que se já recebeu do Teu Espírito, já recebeu dessa água, possa também, ó Deus, compartilhar com outros a pessoa de Jesus Cristo, esse que veio para nos trazer alegria plena, não permitindo, ó Deus, que nós venhamos a ter outras alegrias no sentido espiritual, que não seja no Senhor, ó Pai. Que nós, ó Deus, vivamos na expectativa da segunda vinda de Cristo, onde nós estaremos para sempre na presença gloriosa do Senhor, desfrutando da Tua presença e vivendo assim, ó Deus, eternamente dessa água cristalina, tomando dessa água cristalina que é Jesus Cristo. Assim nós oramos em nome do Senhor Jesus. E que a maravilhosa graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, nosso eterno Pai, as bênçãos e as consolações do Espírito Santo repousem sobre vós, irmãos, e sobre todo o povo de Deus, hoje e para sempre. Amém. Amém.
Graças ao nosso Deus, irmãos, por este culto, por todos os atos aqui realizados. Nós gostaríamos apenas, não sei se a mídia tem aí, mas nós temos pelo menos o nome de 2 visitantes aqui. O Júlio, que esteve já conosco pela manhã, né? Está lá no último banco. E o Samuel. Quem é o Samuel? Samuel também, os dois estão ali ladeando a nossa irmã. Sejam bem-vindos, irmãos, Deus abençoe. A igreja está aqui pronta para recebê-los, assim, sempre que quiserem, que o Senhor preencha o seu coração desse desejo, de estar cada vez mais com o nosso Deus, servindo, quer seja aqui em Tigipió, quer seja em outra igreja, que seja verdadeiramente evangélica, irmãos. Nós gostaríamos, irmãos, de hoje chamar a atenção dos irmãos, questão dos avisos. Hoje a gente vai inaugurar uma nova modalidade dos avisos na igreja. Estão no boletim, mas hoje tem estreia, né? Então que os irmãos prestem atenção aí a nova modalidade de aviso, preparada pelo pessoal da mídia aí da transmissão. Graça e paz, meus irmãos. Como já foi dito hoje de manhã, iremos agora relembrar os avisos que estão transcritos no nosso boletim. Atenção aos irmãos presbíteros. Amanhã, dia 20, às 20 horas, o Conselho está convocado para uma reunião na nossa sala anexa ao templo. Com o intuito de celebrar o Outubro Rosa, dia 22 de outubro, às 3 horas, a SAF da nossa igreja convida todas as mulheres, sejam jovens, adolescentes ou senhoras, para participar de uma tarde agradável feita especialmente para as mulheres. Teremos uma palestra da nutricionista Carla Ximenes sobre prevenção e autocuidado. Além disso, a mestre em psicologia Regina Viana trará uma reflexão com o tema Cuidar, conhecendo as emoções. Para mais informações, as irmãs podem falar com a presidente da SAF, Keila Dourado. Aos sócios da SAF e da UPH, fiquem atentos, pois no dia 26 de outubro, no próximo domingo, teremos a nossa eleição visando construir a nova diretoria 2026. Essas plenárias acontecerão na sala da UPH para os sócios da UPH e para os sócios da SAF no salão anexo ao templo. Relembrando as irmãs sobre a SAF em revista, a Auxiliadora das Auxiliadoras. São 4 exemplares por ano no valor de R$40. Aceitamos as assinaturas até dia 30 de outubro. Para mais informações, contatar a irmã Dina. A Federação de SAFs do Presbitério Centro de Pernambuco estará organizando uma programação dia 8 de novembro, às 14 horas, na Igreja Presbiteriana de Jabotão. E esse encontro será para os pastores, os conselheiros da SAF e suas esposas. Para finalizar, o aniversário da nossa amada igreja está chegando. São 102 anos de pura misericórdia e graça que nos sustentam. E dia 8 e 9 de novembro estaremos comemorando esse marco tão especial. Os irmãos podem se atentar a essas informações mais específicas no nosso boletim, onde temos o nosso cartaz. Além disso, os irmãos fiquem atentos a nossos aniversariantes da semana e nossos motivos de intercessão, que também estão transcritos no nosso boletim, que durante a semana nós podemos dedicar tempo e oração para essas coisas. E esses foram os nossos avisos. Uma boa semana a todos e que Deus nos abençoe. Os irmãos aprovaram, gostaram da nova modalidade. Amém. A gente vai descobrindo talentos, atrizes, né, na igreja. Nós desejamos aos irmãos uma boa semana, mas eu gostaria, só uma última pergunta aqui. Quem é sócio da UMP? Levanta a mão, por favor. Tem pouco. Eu acho que ainda não tem quórum, né, irmãos? Tem? Os sócios permanecem no templo, só os sócios da UMP, tá? A gente vai ter uma aqui, coisa rápida da UMP. Aos irmãos, uma boa semana, que o Deus
abençoe. A partir de agora a gente vai estar adotando essa sistemática de avisos, e os extraordinários a gente avisa. Que o Senhor abençoe a casa. Esta semana eu fui visitar o pastor Florisvaldo. Quem lembra do pastor Florisvaldo, irmãos? Quem aqui lembra do pastor Florisvaldo? Congregou com a gente aqui, que cantava, gostava de cantar. Nunca mais tinha visto o pastor Florisvaldo. Ficou 2 meses internado, 3 dias na UTI. Em um determinado momento lá dentro do hospital, ele passou muito mal e veio a óbito. Chegou um profeta lá na hora, chamou a esposa dele e disse: pode preparar o seu coração, porque se não morreu, Deus mandou vir te dizer que vai morrer. Aí ela olhou para o profeta, ela contou isso para mim. Ela olhou para ele e falou assim: pois eu tenho fé. Tu não tem fé, não? Eu tenho fé em Deus, que Deus vai tirar ele dessa. Naquele momento em que ele entra em óbito, Deus mostra para ele os filhos chorando, a esposa chorando, e eles já indo pegar o corpo dele para empacotar. Foi naquele instante que ele mesmo clamou a Deus, pedindo uma oportunidade de viver. E Deus trouxe a alma dele de volta para o corpo. Os médicos fazendo os procedimentos, ele voltou. Às pressas, colocaram ele em um lugar lá separado, na UTI. E falou para a família, ele voltou. Mas só um milagre para ele permanecer vivo. Amigos em Cristo entraram em oração. A gente precisa aprender na prática, não é teoria. Entender, irmãos, a importância da oração. A oração faz o que nós não podemos fazer. Às vezes você já tentou de todo jeito, de toda forma, solucionar certa situação e não conseguiu.
e às vezes num segundo de oração soluciona. E naquela UTI, ele desperta, abrindo os olhos, ele olhou assim, onde tinha uma mesa e umas cadeiras, e ele viu um grupo de técnicas de enfermagem sentadas, com um aparelho celular na mão, rindo, e vendo vídeos indecentes, não precisa nem eu falar, xingavam palavrões terríveis, e elas se levantaram em um determinado momento. Algumas pessoas de idade em outros quartos começaram a passar mal, e ele via transparentemente, elas entravam no quarto, via aquela pessoa de idade já passando mal, missionária Terezinha passando mal, elas pegavam uma espécie de toalha, colocavam na boca do paciente, sufocava ele até ele morrer. Ele viu elas matar uns 3 pacientes. Só que quando elas voltam para onde elas estavam, e elas vão se deslocar para outro lugar, irmãos, na hora ele pensou, como é que pode ninguém ver o que essas enfermeiras fazem aqui? Elas estão matando as pessoas, como é que pode? Aí naquele momento, uma falou assim para a outra, os que tossir, a gente vai matar tudinho hoje. E ele estava tossindo. Quando ele escutou, aí ele falou, eu aprendi a tossir naquele dia forçadamente. Como? Ele disse, eu comecei a tossir assim. Porque se elas ouvissem, me matavam. Aí teve um determinado momento, Rogério, em que elas entrou no quarto, olhou para ele, vocês vão entender o que Deus quer falar. Olhou para ele, só que quando elas foram voltar, elas não passaram pela porta, elas passaram dentro das paredes. Elas iam e voltavam. Ou seja, não eram as enfermeiras, mas eram demônios, espíritos de morte. Colocaram um senhor no quarto onde ele estava. Ele olhou para aquele senhor amedrontado, com os olhos arregalados. O senhor olhou para ele, entrou um camarada de quase 2 metros dentro do quarto, com a cabeça enorme, as orelhas enormes, uns olhos como fogo, terrível, uma boca que saía enxofre e saía uma língua de 2 fiapos, uma coisa terrível. Ele explicou, aquele demônio foi até o homem que estava na outra marca, falou umas coisas no ouvido dele, disse que ele encostou e fez no ouvido do homem. Quando ele saiu do quarto, o aparelho fez tum. Depois chegou outras pessoas e empacotaram aquele corpo e levaram para o necrotério. Naquele momento, Deus falou com ele. Você sabe o que mantém uma pessoa viva em um hospital? São as orações dos santos. Ele disse para mim, pastor, eu entendi, bispo, porque que muitas das vezes pessoas, mães, filhos, levam seus entes queridos lá no hospital e eles falam, vai para casa, qualquer coisa a gente avisa. Se a família não entrar em oração, em clamar a Deus, o diabo está lá dentro tentando ceifar, querendo se alimentar da morte daqueles principalmente que servem a Deus. E através desse testemunho, Deus marcou esta noite para dizer, igreja viva, coloca a sua vida, coloca a sua família, coloca a sua casa debaixo dos teus joelhos, através da oração. O diabo não vai ceifar, os demônios não vai ceifar, porque quem controla a vida é Deus. Tem pessoas aqui nessa noite que já esteve no leito do hospital, à beira da morte. Na ótica humana você não voltaria de lá. Irmão Ronaldo, na ótica humana o senhor jamais estaria aqui.
E por que é que está? Por causa desta mulher de oração que está aí do seu lado. Porque o diabo já estava ansiando, se preparando para ceifar a sua vida, mas Deus enviou o seu anjo para cortar o laço, para desfazer os embaraços, para dar vida e vida em abundância. A missionária Terezinha já fez cirurgia no coração. Não era para ela estar aqui. Mas Deus entrou com providência porque alguém orou. Irmãos, isso é mais sério do que a gente pode pensar ou imaginar. O problema não é a enfermeira, o problema não são os médicos, o problema não são os técnicos de enfermagem. Eles estão ali trabalhando para manter a pessoa viva. A visão que o pastor teve foi demônios, espíritos de morte. Quando foi no terceiro dia em que ele recebeu a alta, tiraram ele da UTI, ele falou: eu quero falar com a chefe da equipe. Ela chegou, a médica, e ele falou para ela: posso fazer uma pergunta para a senhora? Ela disse: pode. A senhora é evangélica ou é católica? Ela disse: eu sou católica, muito devota. Ele falou assim: eu vou falar algo para a senhora aqui, eu não sei se a senhora vai acreditar. Aí contou para ela tudo que Deus mostrou para ele. Aí sabe qual foi a resposta, irmãos? Ela falou para ele: o senhor é a terceira pessoa que conta a mesma coisa, que viu a mesma coisa. Ele falou: por que a senhora então não chama um padre, já que a senhora é católica, para benzer, jogar água benta deles aqui, vocês aqui dentro, ou um pastor para orar e repreender esse espírito da morte? Ela disse: eu estou toda arrepiada aqui. Ela foi espantada, irmãos, com medo da situação. Eu finalizo essa noite a mensagem e esse testemunho dizendo para você: a nossa vida é como um sopro, a Bíblia diz. É como uma neblina que vem e se vai. Estamos aqui de passagem. E o que vai nos manter de pé nesta vida é obediência, é fidelidade e reservas. Diga para o seu irmão: tem que ter reserva. Até um carro, se não tiver a reserva, anda, Ferdinando. Tem reserva. Que reserva é esta? Oração. Oração. O que nos mantém de pé através da oração. O mundo espiritual é além do que a gente pode pensar ou imaginar. Peça a Deus para nunca você ir parar no hospital na situação dessa. Mas se Deus permitir, lembre-se que lá você não estará sozinho. Deus estará com você. E a igreja, os que te amam, estarão intercedendo pela sua vida. Continue. TV Gospel Brasil. TV Gospel Brasil. No Facebook, Instagram e YouTube. WhatsApp 149-9705-5518. Acesse.